Agora a gente vai falar, né, sobre ano letivo 2025, né? A gente sabe que muitas escolas têm início na próxima semana, né? Na primeira semana aí de fevereiro. E pensando nisso, nós trouxemos um tema que é sempre importante, né? E relevante, principalmente com o retorno das aulas. Sabe o que é, gente? O antirracismo. Pois é, e esse combate ao preconceito é bem-vindo e muito eficaz. Sabe como? Por meio da educação, é isso mesmo. E por isso convidamos o professor, pós-doutor em letras e escritor para falar sobre medidas na educação para combater o racismo, né? E para que a gente possa pensar aí numa sociedade mais igualitária. Eu estou falando de Du Prazeres, né? Nossa conexão é pela internet, o Du já divide tela aqui comigo. Ele fala comigo de Londrina, lá no Paraná. Então, Du, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Minas. Obrigado, agradeço o convite, boa tarde a todos. E é um assunto fundamental, né? A questão do antirracismo, né? Que seria uma instância posterior ao combate simples ao racismo, de você ficar indignado, é uma ação efetiva, né? É você tomar uma atitude contra o racismo, é você ver uma atitude racista e você tomar uma atitude para combater, para educar, porque é só através da educação que a gente vai conseguir buscar uma igualdade racial, né? E aí que eu já ia te perguntar, né? A educação, né? Seja a educação infantil, lá no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades, a educação de uma forma geral é a melhor ferramenta, né, no combate, né, ao racismo, para que a gente um dia, quem sabe, né, a gente possa comemorar, né, que o racismo já foi extinto? Então, eu vou te dar um dado simples. O IPEA faz o Atlas da violência, né, no Brasil. A quantidade de jovens negros mortos é muito alta. Isso quer dizer que o sistema, ele de certa forma, ele oprime as pessoas negras. Quando você parte para o confronto como maneira para resolver essa questão, esse número tende a aumentar. Se é uma espécie de guerra civil, alguma coisa nesse aspecto, você combater a violência com a violência reflete em mais mortes de pessoas negras. O objetivo da educação é esse, é você fazer que a pessoa reflita através de empatia, uma série de ações que a escola pode fazer. Né, algumas dessas ações aí que essas escolas podem fomentar, né, dentro do ambiente escolar na luta e na educação antirracista. Conta um pouquinho pra gente, traz alguns exemplos aí pra gente poder entender. Olha, uma coisa que deve se fazer os professores de maneira geral é promover o diálogo e a conscientização sobre as questões raciais. Quando eu digo promover o diálogo, é com a comunidade escolar como um todo, não só com os alunos. E, assim, o primeiro passo é a formação do corpo docente. Esse corpo docente, ele tem que entender o papel que ele tem para tentar acabar com o racismo, para diminuir, pelo menos. A partir do momento que você conscientiza os professores, você, na segunda etapa, você tenta trazer para essa luta, para essa causa, a comunidade escolar, que está inserida os alunos, por exemplo, os pais dos alunos, que não podem ser esquecidos. Os pais dos alunos têm um papel fundamental nisso, porque não existe criança racista. As atitudes racistas, elas são aprendidas, a criança é como uma esponja, ela aprende, ela vê, e ela quer, às vezes, imitar por mimetismo, ela quer fazer igual. Ela não entende, às vezes, a maldade que tem por aquele gesto. Então, em casa, fundamentalmente, os exemplos antirracistas que são essenciais para essa luta, e, evidentemente, o colégio reforça. E olha, gente, para quem não sabe, a educação antirracista é assegurada, viu, por lei, tá? Lei 10.639/03 aí, que obriga as escolas de educação básica a incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então não vai achando aí que, mas a escola do meu filho não fala. É obrigada por lei, tá? É uma lei que assegura aí a trabalhar a educação antirracista. E por falar nisso, né, eu sei que você lançou um livro recentemente, né, chamado Antirracismo em Contos Leves, né? Conta um pouquinho, porque nele você traz alguns exemplos de formas leves, né, de como trabalhar essa educação antirracista também, né? Se você me permite, eu vou até mostrar aqui. Claro, fique à vontade, compartilhe. Pode trazer aqui para o meio da tela. Isso, pode mostrar aí, fica à vontade. Antirracismo em Contos Leves, conta um pouquinho pra gente.
Então, são 12 contos, e a minha ideia principal, quando eu fiz esse livro, era buscar essa coisa mesmo do diálogo, do debate. A apresentação desse livro é feita pela escritora Cidinha da Silva, que é uma escritora mineira, né? É um dos grandes nomes da luta contra o racismo, uma mulher negra, atuante demais, um símbolo nessa luta antirracista. E ela escreveu o prefácio do livro e ela diz: esse livro deveria ser lido em todas as escolas. E eu acho que sim, porque eu tentei fazer, são 12 contos, porque eu digo leve, porque o racismo em si é muito fácil de você perceber às vezes. Quando ele é muito explícito, sabe? Você xingar uma pessoa usando um termo racista, você agredir por causa da... isso você mais ou menos consegue perceber imediatamente. O que me preocupa é o racismo velado. É aquele que você pensa assim, mas será que essa atitude é racista? E no livro eu trago isso. Você lê e no primeiro momento as pessoas vêm conversando comigo, né? Essa coisa de rede social, os leitores, os amigos vêm conversando comigo e falam: eu não tinha às vezes percebido isso. Você botou de um jeito que funcionou para mim. Eu entendi como é que esse pensamento pode ser considerado racista, porque é muito fácil a gente ter atitude racista sem perceber. Essas frases, às vezes, de efeito que a gente usa, nossa, ela é negra e é bonita, achando que está elogiando a pessoa, né? Como se fosse uma coisa pudesse estar concomitante, pudesse estar junto da outra. Ela é negra e bonita, evidentemente. É como se quase uma justificativa. Essa coisa de que o negro é inferior, o negro é feio, isso afeta muito criança. Ela, às vezes, não tem esse espelho que ela pensa e olha assim: poxa, eu quero ser igual a essa atriz, eu quero ser igual a essa escritora, eu quero ser assim no futuro, e ela conseguiu, eu vou conseguir também. Eu que sou oriundo de escola pública, ainda tem isso também, né? Escola pública, às vezes, você tem esse problema, vai ficando mais distante pela questão da condição financeira da criança, né? Ela não tem condição de ter o tênis, de ter isso, mas aí você tendo espelho, ela consegue vislumbrar, às vezes, que pela educação, ela pode melhorar de vida e mudar a condição social dela, da família dela toda. E olha, Du, eu acho, né, você falou aí da questão das crianças, né? A criança, ela não diferencia cor, ela não diferencia o estilo do cabelo, ela não diferencia nada, ela simplesmente quer brincar com aquela outra criança que ela está encontrando, seja ela branca, parda, negra, né, índia e indígena, né? Ela não diferencia, ela quer brincar. E aí que a gente tem que trabalhar muito bem, né, essa questão dos adultos, né? Porque nós somos aquelas pessoas, a ferramenta que vai levar a criança ali para o conhecimento. Se a criança não tem isso, por que em alguma outra fase da vida isso muda, né? Ela começa a falar de forma diferente. Ah, aquele ali, ó. Mas que aquele ali, filho? Ah, aquele ali com aquele cabelinho assim, assim. Não, não é assim, não é por essa característica que a criança tem que identificar a outra, né? E aí já entra nessa questão do racismo. A gente tem que estar muito atento a essas situações, né? Porque a criança, ela aprende muito rápido. Então, a gente tem que ficar atento. E aí a educação é uma ferramenta fundamental. Du Prazeres, parabéns, viu, pelo livro, sucesso. Obrigado. Aí. Tomara que um dia ele seja circulando em todas as escolas. Muito obrigada e até uma próxima. Vamos tentar. Muito obrigada pela oportunidade aí, agradeço a chance de falar do meu trabalho e ajudar no que a gente puder, né? Para que mude a sociedade, né? A gente tem a perspectiva de que é difícil demais mudar, mas tem que ter uma semente, né? Tem que começar em algum lugar. E eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação é a única forma de a gente buscar uma igualdade racial, buscar uma igualdade social. Acho que só através da educação. Não vejo outro caminho. Concordo em gênero, número e grau com você aí, né? Porque a educação, ela é a chave para tudo, né? Para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais pacífica. Então, a gente trabalha muito aqui para trazer esses temas, né? Porque a gente precisa, sim, que a educação seja, né, um combate aí ao racismo, tá bom? Então, muito obrigada, Du, né? Prazer falar com ele lá em Londrina, no Paraná. Um abraço para toda Londrina, no Paraná, através do Du Prazeres.